Olá, jovens. Nós estamos aqui mais uma vez. Eu me chamo Drummond, sou professor do QG do Enem, da Rede Pense do Rio de Janeiro. Nós já nos conhecemos, já tivemos juntos em outras oportunidades, mas hoje nós escolhemos conversar a respeito de questões específicas de universidades variadas, do Brasil. Algumas universidades do Rio, Universidade Estadual do Ceará, Unicamp, enfim. Vamos fazer um apanhado de algumas questões que nós achamos pertinentes, importantes, assuntos recorrentes, que normalmente são observados ano após ano nessas universidades. Então vamos lá, para a gente não perder muito tempo, vamos ler aqui a primeira? Estamos diante aqui da telinha e a gente tem lá. É uma questão da UERJ, só que eu dei uma modificada para ter um temperinho a mais. Então vamos lá. Existem dois tipos principais de inibidores da atividade de uma enzima: os competitivos e os não competitivos. Os primeiros são aqueles que concorrem com o substrato pelo centro ativo da enzima. Só para a gente começar a falar sobre isso, só para que vocês tenham uma ideia, o que é o centro ativo da enzima? Acompanha comigo aqui. Acompanha. Centro ativo da enzima é essa área da enzima que vocês estão vendo aqui, onde normalmente se encaixa o substrato. Você está vendo? Isto aqui é o centro ativo da enzima, esta área que eu estou demarcando aqui agora. E o substrato normalmente se encaixa. E o que é o substrato da enzima? O substrato é a substância que normalmente associa-se à enzima, sofrendo uma ação da enzima, de modo a reagir mais facilmente com outra substância, ou mesmo ser quebrado. Enfim, o substrato é a molécula que se associa com a enzima para sofrer uma determinada ação da enzima. Pode ser uma ação de aceleração, as enzimas são consideradas catalisadores bioquímicos, ou pode ser uma ação hidrolítica, de quebra. Volta para cá um instantinho. Então, observa. Eu disse a você, lá na questão, a questão diz, os primeiros são aqueles que concorrem com o substrato pelo centro ativo da enzima. Se esses inibidores concorrem com o substrato pelo centro ativo, normalmente eles vão bloquear esse centro ativo. Mas ele não fala sobre os segundos, A gente vai ver já já. Considere um experimento em que se mediu a velocidade de reação de uma enzima em função da concentração do seu substrato em três condições: na ausência de inibidores, aí não tem inibidor nenhum, na presença de concentrações constantes de um inibidor competitivo e na presença de concentrações constantes de um inibidor não competitivo. E aí eu volto lá para mostrar a você o que faz um inibidor competitivo e o que faz um inibidor não competitivo. Olha, o inibidor competitivo, que é esse que nós estamos vendo aqui, ele entra e bloqueia o sítio ativo da enzima. Fazendo o quê, meu jovem? Fazendo com que o substrato não tenha como se encaixar nessa enzima, ou a enzima não tenha como se encaixar nesse substrato. De certa maneira, o que ele está fazendo? Ele faz com que a enzima perca afinidade com o substrato dela. A enzima, na verdade, veja bem, teria até como se encaixar no substrato, mas estando bloqueada aqui, ela perde a afinidade com o substrato. Isso é um inibidor competitivo. Agora, vamos falar um pouco do inibidor não competitivo, que está do outro lado. Aqui, olha onde o inibidor entrou. Isso que você está vendo aqui é a molécula do inibidor. Isso que eu estou achurando aqui, Isso é o inibidor. Ele não entrou no centro ativo, o centro ativo está livre. No entanto, ao entrar numa outra área da enzima, note, ele fechou um pouco esse centro ativo, está vendo? Ele mudou a estrutura da molécula aqui e mudou também aqui. O substrato não consegue encaixar. Então, ele não entra no sítio ativo, mas de certa maneira interfere também. Aqui, a enzima não perde afinidade com o substrato. Ela simplesmente não pode se encaixar no substrato. São coisas distintas. Num caso, a enzima perdeu afinidade com o substrato, mas o centro ativo continua livre. Se o substrato chegasse, poderia se ele tomar o lugar, se ele chegar mais rápido do que o inibidor, ele se encaixa na enzima. Mas no não competitivo, não. O centro ativo mudou, e dá só mais uma olhadinha aqui. O centro ativo mudou, e ao mudar o centro ativo, não tem mais encaixe. Bom, indo para a questão.
ele disse que fez um experimento na ausência da ação de uma enzima, na ausência de inibidores, a enzima atuando livremente, na presença de concentrações constantes de um inibidor competitivo e na presença de concentrações constantes de um inibidor não competitivo. E ele obteve esse gráfico aí. Mas deixa eu voltar um instantinho lá, que eu preciso mostrar a você uma coisa. É isso aqui que eu quero mostrar. Esse gráfico, ele mostra, né, nas suas ordenadas, na verdade, aqui ó, é a velocidade de ação enzimática, velocidade, né, em função de concentração de substrato. Velocidade em função de concentração. Velocidade. Acompanha comigo. Isso que você está vendo aqui no eixo das ordenadas é a velocidade máxima que essa enzima pode tomar. Está vendo lá? Velocidade máxima. O que está marcado aqui no meio da velocidade máxima? Velocidade máxima da enzima, a metade da velocidade máxima, e eu tenho marcado aqui no eixo das abscissas uma constante que eu chamei de Km. O que é o Km na verdade? O Km é a constante de Michaelis que nos mostra o quê? O grau de afinidade que a enzima tem com o seu substrato. Olha bem, na verdade, graficamente, o que mostra o Km? A quantidade, olha lá, a concentração de substrato necessária para que a enzima atinja a metade da sua velocidade máxima. Se eu trouxer esse gráfico para cá, acompanha aqui, ó. Essa nova enzima está atingindo a mesma velocidade máxima que a primeira? Está. Mas olha o Km dela. O Km dela se distanciou, veio para cá, ó. Olha o Km para onde veio. Se esse Km se distanciasse para a direita, conforme eu fiz aqui, o que nós teríamos, jovens? Presta atenção. Eu teria mais concentração do substrato para atingir a metade da velocidade máxima da nova situação enzimática. Se eu preciso de mais concentração de substrato, é porque o que está acontecendo? Obviamente, essa enzima está perdendo afinidade com o substrato dela. Porque se eu preciso de mais substrato para atingir a mesma metade de velocidade máxima, com certeza nós estamos necessitando de colocar mais substância para que possa haver ação enzima-substrato. Isso só pode ter um significado. A enzima está perdendo afinidade, por quê? Porque eu estou colocando um inibidor competitivo na história. Ou seja, eu não estou alterando o sítio ativo da enzima. Eu não estou alterando o sítio ativo da enzima. O sítio ativo está mantendo-se livre. Mas só que está entrando alguma coisa naquele sítio ativo que está impedindo do substrato atuar. Você está percebendo? Então, o que está acontecendo na verdade? No momento em que eu trago o Km para a direita, volta lá um instantinho. No momento em que eu trago o Km para a direita, eu diminuo a afinidade com o substrato. E eu, obviamente, estou usando um inibidor competitivo. Observe se eu trouxesse este gráfico para cá. Aqui, ó. Nessa nova situação, a enzima, ela está atingindo a velocidade máxima que antes? Não está. Nem que eu queira, ela está atingindo. Eu posso aumentar o substrato o quanto eu quiser, que ela não está atingindo a velocidade máxima. Aí, veja bem, não é briga de substrato com o inibidor. Aí eu modifiquei com certeza o sítio ativo da enzima. Se você voltar na situação anterior, você vai ver exatamente o que eu estou tentando mostrar. Quando o inibidor é competitivo, ele entra no sítio ativo, mas o sítio ativo está livre. É briga entre substrato e inibidor. Quem chegar primeiro ocupa o sítio ativo. Nesse caso, eu só estou fazendo o quê? Eu só estou diminuindo a afinidade da enzima com o substrato. Mas quando eu boto um não competitivo, aí não tem jeito, cara. O substrato não encaixa mais aqui. Ele não tem como entrar aqui. Ele não encaixa e a enzima nunca mais vai atingir a velocidade máxima que atingia. Aqui, a enzima ainda pode atingir a velocidade máxima que atingia antes. Basta eu saturar de substrato. Botei substrato, botei, até esse substrato ocupar todos os sítios ativos, não deixando o inibidor chegar.
Eu estou saturando de substrato. Aqui eu posso saturar à vontade que o substrato não encaixa. Então, voltando à nossa situação do gráfico, quando eu tenho a enzima atingindo a mesma velocidade máxima que antes, só variando o km, eu tenho uma inibição competitiva. Quando eu tenho a enzima nunca mais atingindo a velocidade máxima que atingia antes e ficando numa velocidade máxima inferior, isso significa que o sítio ativo não está mais recebendo o substrato. Isso é uma inibição não competitiva. Não competitiva. Com essas duas informações, a gente pode voltar à questão, porque eu acho que agora você vai ter tranquilamente condições de responder. Então ele diz que considerou um experimento em que mediu a velocidade de reação de uma enzima em função da concentração do seu substrato em 3 condições. Ausência de inibidores. Então vamos lá. Ausência de inibidores. Situação 1, ausência de inibidor. Está vendo lá? Situação 2, voltamos. Presença de concentrações constantes de um inibidor competitivo. Inibidor competitivo, olha lá. O que ele está fazendo? A enzima atinge a velocidade máxima dela? Atinge. Aqui, ó. Ela atinge a mesma velocidade que antes, mas só que com um km bem menor. Olha aqui, aqui seria, né? Olha lá. Montando o gráfico aqui, a velocidade máxima, e aqui mais ou menos a metade da velocidade máxima, que é o km. Olha sem inibidor, o km. Olha com inibidor, o km. O que está acontecendo? Eu estou trazendo o km, deslocando ele para a direita, aumentando a concentração de substrato necessária para que a enzima atinja a metade da velocidade máxima. Quando eu estou fazendo isso, variando o km, obviamente eu estou fazendo uma inibição competitiva. E por fim, ele fala na presença de concentrações constantes de um inibidor não competitivo. Quem seria o inibidor não competitivo? Aquele onde a velocidade máxima nunca mais é atingida lá, viu? Olha a distância da velocidade máxima que ficou. Essa velocidade máxima nunca mais vai chegar aqui em cima. Isso por quê? Porque tem alguém entrando na enzima, mudando o sítio ativo, ela não entra no sítio ativo, mas muda o sítio ativo, fazendo com que, obviamente, o substrato não possa se associar definitivamente com a enzima. Vamos à pergunta? Vamos lá. A curva 1 corresponde aos resultados obtidos na ausência de inibidores, já tínhamos falado. As curvas que representam a resposta obtida na presença de um inibidor competitivo e na presença de um não competitivo estão indicadas, respectivamente, por quais números? É só a gente responder. 1 é na ausência de inibidor. 2, já falamos, é inibidor o quê? Competitivo. Por quê? Porque a enzima acaba atingindo a velocidade máxima dela. Correto? Só que, para eu atingir isso, eu vou precisar de um km muito maior. Isso significa perca de afinidade da enzima com o substrato, em última análise, perca mesmo de tesão da enzima no substrato. E, por fim, o inibidor, ele quer a curva indicada que indica o inibidor não competitivo. O não competitivo é exatamente esse 3 aqui. Fechou? Por quê? Porque nunca mais a velocidade máxima vai ser atingida. Eu mudei a estrutura. Agora, se eu retirar o inibidor, aí sim, a enzima volta a atuar normalmente. Então, as respostas seriam 2 para inibidor competitivo e 3 para o inibidor não competitivo. 2 e 3. Em mim um instantinho. Fácil. Fácil, né? É só a gente acompanhar os gráficos de inibição competitiva e inibição não competitiva. Acompanhou os gráficos, a gente chega junto. Então, sempre que você tiver variação de km de uma enzima, você está diante de um processo de inibição competitiva. Não tem erro quanto a isso. Sempre que você tiver a variação da velocidade máxima da enzima, você está diante de um inibidor não competitivo. Por quê? Porque os não competitivos modificam o sítio ativo da enzima e os competitivos não modificam. Eles apenas ocluem o sítio ativo.
Fechou? Gente, vamos para mais uma? Essa também é uma questão da UERJ modificada. Uma questão onde nós vamos mostrar as variações de cargas elétricas de moléculas de proteínas. Ele está colocando uma questão onde ele diz assim, as variações de cargas elétricas de moléculas de proteínas W, X, Y e Z, em função do pH do meio, estão representadas no gráfico a seguir. Aí ele coloca o gráfico aí. Aí ele diz, a molécula de DNA em pH fisiológico, DNA você sabe que é o quê? Ácido desoxirribonucleico. Então é um ácido, não esqueça. A molécula de DNA é um ácido, ácido desoxirribonucleico. Em pH fisiológico, apresenta carga elétrica negativa, devido à sua natureza ácida. Eu vou te mostrar já já por quê. No núcleo celular, ela está associada a proteínas de caráter básico, denominadas histonas. De acordo com o gráfico nós vimos, anteriormente, ele quer saber o seguinte, de acordo com o gráfico, qual a curva que representa a letra da proteína que possui as mesmas propriedades compatíveis com as de uma histona? Justifique sua resposta. Na verdade, o que ele quer, cara? Ele quer que você escolha nesse gráfico a proteína X, Y, D ou W que teria uma curva de carga elétrica em função do pH do meio compatível com uma histona. Não podemos esquecer que as histonas são proteínas o quê? Básicas. Ele coloca aqui, as histonas são proteínas básicas. E sendo proteínas básicas, obviamente, elas se neutralizam num pH acima de 7. Correto isso? Vamos para cá. Para nós chegarmos a essa resposta, eu preciso que você comece analisando comigo o que é um aminoácido. Proteínas, vocês sabem, que são polímeros de aminoácido. Então acompanha comigo aqui, malandro. Olha só. Isso que você está vendo aqui é a representação característica de um aminoácido. Poderia ser a glicina, se esse R aqui fosse um hidrogênio. O que você tem no aminoácido? Para ele ser aminoácido, você tem um grupo amino, representado pelo NH2, e você tem um grupo ácido representado pelo COH, que é a carboxila. Agora acompanha comigo. Todo aminoácido, ou todo ácido, vamos primeiro falar só dos ácidos. Todo ácido é uma substância que em meio aquoso é capaz de liberar íons H+. Então, quando eu coloco esse aminoácido em meio aquoso, você sabe o que vai acontecer? Boa parte desse aminoácido vai se dissociar, perdendo esse hidrogênio aqui e ganhando uma carga negativa aqui por causa do oxigênio. Isso é, sem dúvida alguma, um caráter ácido dos aminoácidos. Mas a outra extremidade dos aminoácidos apresenta um grupo amina, que é um grupo nitidamente básico. O que é uma substância básica? É toda substância capaz de, em meio aquoso, receber íons H+. Enquanto o ácido perde íons H+, as aminas, né, o grupamento básico é aquele capaz de receber íons H+, e ganhar, portanto, uma carga positiva. Então, nos aminoácidos que eu tenho um grupo amino e um grupo ácido, quando colocados em água e ao se dissociarem, eles terão algum tipo de carga elétrica? Sim, mas potencialmente elétrica não, porque a carga negativa anula a positiva e ele, teoricamente, estaria potencialmente neutralizado. Isso é o que acontece com os aminoácidos que têm um grupo amina e um grupo ácido. Agora, acompanha comigo. Observe esse aminoácido, lisina. A lisina é um aminoácido que, olha, ele tem um grupo amino aqui, ó, mas tem um outro grupo amino aqui, e só tem um grupo ácido. Na hora em que ele for colocado em água, o que vai acontecer com ele? Ele perde um hidrogênio aqui, mas é capaz de ganhar um hidrogênio aqui e ganhar um outro hidrogênio aqui. Então, meu jovem, o que vai acontecer? Nós teremos uma carga negativa aqui, em contrapartida, uma positiva aqui, o que já neutraliza, mas uma outra positiva aqui. Fechou?
Então, nós teremos, nesse caso, um aminoácido com duas áreas com caráter básico e positivo e apenas uma área com caráter ácido e negativo. Só para finalizar, olha o outro. Aqui eu tenho um aminoácido que é o ácido glutâmico. O ácido glutâmico tem duas extremidades ácidas, portanto, capazes de perder H+, e ficarem negativas, perder H+, e ficarem negativas, e uma extremidade amino, capaz de ganhar H+, e ficar positiva. Esse aminoácido aqui, com duas cargas negativas e uma positiva, potencialmente seria o quê? Negativo. Então, meu caro, preste bem atenção. Se nós temos que, olha para mim agora, se nós temos que proteínas são polímeros de aminoácidos, e de acordo com os aminoácidos encontrados na proteína, eu posso ter um número maior de aminoácidos positivos ou um número maior de aminoácidos negativos, as proteínas como um todo acabam sendo também ou positivas ou negativas. Depende dos aminoácidos que possuem. Para você responder essa questão, você vai precisar do conceito de PHI que nós vamos te dar daqui a 2 minutos.